vida em França. Acaba de ser publicado em França o livro La Domestication, a tradução francesa de O Homem Domesticado, de Nuno Gomes Garcia. A história de uma sociedade de absoluta submissão do homem à mulher, aqui retratados pela vida de Francine e os seus 2 maridos domesticados. A tradução francesa da obra acaba por ser mais ousada que a original. Na versão francesa, a linguagem foi feminizada. Neste magazine Vida em França, viajamos até à cidade francesa de Andrézy e na companhia do autor de La Domestication, Nuno Gomes Garcia, mergulhamos neste mundo distópico de Francine, Pierre e Jean. O Homem Domesticado é uma distopia que se passa numa França. O leitor pode escolher ou do passado, ou do presente, ou de uma realidade alternativa, em que representa um mundo pós-pandémico, uma pandemia que matou metade da humanidade, sendo que a metade que mais sofreu foram os homens. É uma doença que não existe, claro, foi uma doença que não inventei, e que ataca os homens. E, portanto, houve um mundo que ficou muito desequilibrado do ponto de vista dos géneros, não é? Ficou com muitas mulheres e com poucos homens, ao ponto de, no início da história, os homens chegaram a ser traficados como quase objetos de luxo, como quase animais de luxo. Depois, nesta sociedade extraordinariamente normativa, por exemplo, não existe sexo, o sexo é proibido, as mulheres não dão à luz como dão agora, é tudo em outros artificiais, os homens são todos iguais, como se fossem clones. Existe uma família que se passa numa cidadezinha aqui das Yvelines, que se chama Andrézy, e depois os maridos são escolhidos. Há um instituto que se chama Instituto dos Maridos e as mulheres, a uma certa idade, vão lá escolher o marido. Há uma fila de maridos atrás de um vidro e ela escolhe o seu preferido, como se fosse um animal. Há uma mulher que escolheu o marido, mas que é estéril, não podia ter as 2 filhas que a lei obriga. Então ela teve de escolher um segundo marido, mas ela quis ficar com o primeiro, porque já estava meio domesticado, já lia os pensamentos e adivinhava os seus desejos. Portanto, ela optou por ficar com os 2 maridos, só que o segundo marido é como que foge à norma. E pronto, isto é o detonador de toda a história. Como é que este novo marido que foge à norma vai revolucionar toda a sociedade ao ponto de pôr o Estado, os políticos, a polícia, a tentar resolver este problema, esta anomalia naquela sociedade que se quer perfeita, igual, quase composta por clones, e tentam eliminar a anomalia. O meu livro não procura diabolizar a mulher, obviamente, o contrário. O que eu procuro fazer é criar uma espécie de um espelho que deforma a realidade que nós temos hoje. E a realidade que nós temos hoje é o quê? É uma sociedade sexista em que a mulher, mesmo nos nossos países democráticos e ocidentais, a mulher é constantemente discriminada. Portanto, eu quis, com este livro, fazer com que um homem que leia o livro, através da empatia que só a literatura consegue criar, não é? Que o homem consiga sentir na pele aquilo que sente uma mulher dos nossos dias, que é ser discriminado, é usar a literatura para fazer com que o homem sinta aquilo que uma mulher dos nossos dias sente. Por isso é que o homem também é caracterizado como aquele que foi criado para ser a fada do lar e a única coisa que ele serve é precisamente para tratar da casa e para a questão da reprodução, não no sentido sexual, mas para alimentar os bancos de sêmen. Exatamente. Eu sou arqueólogo e estudei muita pré-história. E a época em que a mulher sofria menos discriminação era exatamente na pré-história, na época das cavernas, da idade das cavernas. Ou seja, a partir do momento em que a humanidade se sedentarizou, inventou a agricultura e tal, a mulher passou a ser discriminada e há sociedades, se calhar no presente não tanto, mas no passado, em que as mulheres não passavam de máquinas de parir filhos. No fundo, esta sátira, esta distopia que é a domesticação, eu quis deformar a realidade e transformar os homens naquilo que as mulheres foram ao longo de centenas de anos, praticamente desde os inícios da humanidade. Máquinas de parir, fadas do lar. Neste meu livro, os homens são mais pequenos que as mulheres. Os homens têm uma característica muito especial, que as orelhas estão caídas como as dos animais domesticados. Os animais domesticados, quando nós olhamos, os lobos têm as orelhas em pé e os cães têm as orelhas caídas. Isto são sinais de domesticação, não é? Há estudos científicos que explicam isto. E, portanto, é usar tudo isto para mostrar aos homens como é que é ser mulher, ou como é que foi ser mulher ao longo da história da humanidade. E acho que é importante que um homem tenha noção disso, porque o nosso mundo precisa tanto de uma revolução feminista. Não uma revolução feminista de matar os homens todos, mas uma revolução feminista no verdadeiro sentido de feminismo, que nós fomos todos ao dicionário. Feminismo quer dizer absoluta igualdade de direitos entre homem e mulher. E é isto que é preciso. Ninguém ser discriminado. É por isso que eu falo muito em revolução feminina e revolução feminista, que também deve ser vista na própria linguagem, uma linguagem mais paritária. Não é? Este livro foi agora traduzido para francês, chama-se La Domestication. Há aqui uma diferença na versão francesa que tem a ver precisamente com a linguagem. A linguagem foi feminizada.
Foi. Eu tinha tido esta ideia em Portugal, mas não sei porquê, não tive coragem de fazer isto em Portugal, mas agora optamos por fazer isto em francês. No fundo, neste livro, toda a linguagem é feminizada. Eu vou dar um exemplo. Se tivermos 50 homens e uma mulher, nós na linguagem latina, tanto em português como em francês, apesar de ter 50 mulheres e um homem, nós utilizamos o masculino, dizemos olá a todos. Neste livro, nós fizemos exatamente o contrário, para acentuar ainda mais esse jogo de espelho. Se tiver 50 homens e uma mulher, nós dizemos olá a todas. Ou então eu posso dizer o João e a Anabela são bonitas. Portanto, há aqui um transformar absoluto da linguagem, porque faz todo sentido e bate certo com o universo que é tratado no romance. Se o romance trata um universo totalmente dominado pelas mulheres, não faz sentido que a linguagem continue masculinizada. Esse processo obrigou a um maior trabalho da sua parte e também por parte da tradutora? Foi essencialmente um trabalho da tradutora, não é? Um trabalho magnífico que Clara Domingues realizou neste livro. Porque o nosso cérebro não está preparado para este tipo de coisas. É estranho, eu próprio já li este livro várias vezes durante as revisões e durante a edição, é estranho eu estar a ler aquilo, estou tão acostumado à masculinização da linguagem, o meu cérebro não capta imediatamente a feminização da linguagem. Há uma palavra, por exemplo, homenagem, que em francês é hommage. Esta palavra foi barrida daquele universo e foi substituída, por exemplo, pelo fémage. Já não se faz uma hommage, mas sim uma fémage. Faz todo sentido. E o nosso cérebro às vezes entra ali em colapso, fica ali um bug, porque é difícil captar estas subtilezas da linguagem, não é? Há também aqui alguma preocupação ou algum alerta que tem a ver com o planeta. Os períodos deste livro são dois extremos. É o frio extremo e o calor extremo, que é canícula. Há muitas prioridades neste mundo. O nosso mundo está doente, tanto a sociedade como o planeta em si. A mim não me interessa muito que haja mais justiça social e que as mulheres deixem de ser discriminadas se estas conquistas forem alcançadas e depois não temos planeta. Não interessa para nada, não é? Existem uma série de outras revoluções que têm acontecido no mundo, mas a mais importante de todas, a essencial, porque sem isto nada faz sentido, é a revolução ecológica. A tradução do livro ficou a cargo de Clara Rodrigues, que, ao microfone da RFI, explicou o processo de feminização da língua. O que eu fiz para feminizar o texto foi, em primeiro lugar, procurar o feminino de palavras em francês que já não existem, como, por exemplo, a palavra médico. Atualmente, em francês, o vocábulo médico não tem feminino, mas esta palavra existia no feminino no século XVI. Na verdade, em França, a Academia Francesa de Letras procedeu a um tipo de masculinização da língua em palavras ou profissões de prestígio, como autor ou médico. O feminino das palavras foi simplesmente banido do dicionário. Portanto, tive de fazer um primeiro trabalho de pesquisa para encontrar estas palavras no feminino que já não usamos. E isto foi realmente fácil. O que foi mais difícil foi o de não utilizar o il, este pronome pessoal na sua forma neutra ou impessoal. Isso obrigou-me a várias revisões do romance para apagar todos estes il neutro que em francês tem conotação masculina. Foi este o aspecto mais complicado, mesmo sendo o objetivo desde o início, está tão enraizado na linguagem que me obrigou a múltiplas revisões para que isso fosse tudo suprimido. O livro La Domestication é a tradução francesa de O Homem Domesticado, de Nuno Gomes Garcia, o escritor português radicado em França. Finalista do Prémio Leia em 2014, com o seu segundo romance, O Dia em que o Sol se Apagou, o escritor vai agora representar Portugal no Festival de Literaturas Europeias de Cognac, que se realiza de 17 a 22 de novembro. Vida em França.